É tudo nosso e nada dele, tudo nada. Nada é melhor que estar na presença. Eu queria estar chamando agora o ministrador da noite, o pastor Cristian. Ele vai ministrar sobre uma visão correta. Eu queria estar chamando o pastor Dalci para estar orando por ele. Amém. E cheiroso para chegar. Meu filho, né? Senhor, levantando nossas mãos, querido Deus, querido Pai amado, eis aqui a vida do pastor Cristo, Pai, que vai ministrar a tua palavra agora, meu Deus. Usa ele, meu Deus, como sempre tem usado. Tem sido, meu Deus, um instrumento nas tuas mãos, Pai. Que a tua unção e glória desça sobre ele, sobre esse lugar, para que as pessoas possam aprender mais e mais de ti, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus, guarda, cuida da vida dele agora, da sua casa, da sua filha, do seu filho, da sua esposa, em nome de Jesus, dê paz a ele agora, Pai. Amém e amém. Amém. E essas palmas são para Jesus, pode ser muito mais forte. Aleluia! Pode dar glória a Deus aí. Aleluia. Solta o som aí, Júnior. Júnior não, né? Victor. Vamos adorar a Deus mais um pouquinho? Quando já leram na Bíblia que está escrito que Deus está procurando verdadeiros adoradores? Eu adoro em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Quantos querem a presença de Deus mais e mais? Quantos acreditam que Ele está em você e está também nesse lugar? Porque é uma promessa que quando duas ou mais pessoas estão reunidas no nome dEle, Ele está presente. Mas ainda uma outra promessa, que aqueles que obedecem, guardam os seus mandamentos, Ele virá até nós e se manifestará a nós. Então, muito mais do que a presença, se você desejar e quiser, Ele pode se manifestar de forma sobrenatural nesse lugar. Comece a pedir isso para Ele nessa noite. Senhor, eu estou contente. Na verdade, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que o Senhor pode me proporcionar muito mais. O que eu vivi até aqui tem sido ótimo, tem sido maravilhoso. Mas eu sei que tem mais. Se você tiver sede de fome dele, se você é este homem, esta mulher que acredita que tem muito mais dele para você, ou peça, bata, clame, busque, porque aqueles que buscam, encontram. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Repita assim comigo. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Jesus, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, por ter me trazido até esse lugar, Senhor. Quero te dar graças por essa oportunidade de ministrar a tua noiva, a tua igreja, os teus filhos, as tuas filhas. Senhor, tu me conheces de coração, a alma de cada um aqui. Tu sabes, Pai, o que eles estão buscando, o que eles estão precisando. Por isso, Pai, eu quero te pedir mais uma vez que o teu Espírito Santo tenha total liberdade nessa ministração. Está escrito que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, aí há libertação, aí há cura, restauração, livramento, transformação. Ou que seja uma noite impactante, Pai. Que o Senhor possa fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que temos pedido ou pensado, segundo o teu poder que nós opera. E como eu disse aqui no começo, Pai, há uma promessa aqui para aqueles que são obedientes. O Senhor prometeu se manifestar. Então nós te pedimos não somente a tua presença, porque ela já está nesse lugar. Nós pedimos muito mais, nós pedimos a manifestação da tua glória. Que o Senhor venha impactar esse ambiente com a tua glória. Que o Senhor venha derramar a tua presença de uma maneira tão sobrenatural, Pai. Que todos que aqui estão saiam desse lugar dizendo: eu vi o Senhor face a face. E o Senhor estava naquele lugar. Eu pude sentir, eu pude tocar, eu pude contemplar. Oh, fique à vontade no nosso meio, Senhor Jesus. Aleluia. Você pode dar mais um aplauso a Jesus. Aleluia. Pode se sentar, amém? Quantos estão felizes por tudo que o Senhor já fez até aqui? Aleluia. Deus tem a característica sempre de deixar o melhor para o final, né? Quem lembra? Quem lembra do primeiro milagre de Jesus? As bodas de Caná da Galileia. Jesus, no final da festa, ele transformou água em vinho. Ele tinha um vinho reservado para o final. Então eu ainda não vou ser o final, porque hoje eu sou o final de sábado à noite, né, Bahia? Mas quem vai ficar para o final da manhã, perto do meio-dia, com certeza vai trazer um vinho ainda melhor do que o meu. Porque Deus é assim. Então eu quero começar essa mensagem dizendo: se alguém chegou aqui com algum tipo de dor, algum tipo de desesperança, pensando assim: poxa, será mesmo que Deus vai se manifestar nesse lugar? Será mesmo que Deus vai me surpreender? Será mesmo que Deus vai operar como estão falando? Pode ter certeza, Ele não somente vai fazer, mas vai fazer muito mais. Porque Deus tem essa característica de deixar o melhor para o final. Então às vezes você pensa assim: será que tem jeito para o meu casamento? Será que tem jeito para a minha família? Será que tem jeito para o meu filho? Será que tem jeito para o meu cônjuge? Mas Jesus tem jeito sim. Porque sempre haverá um vinho novo. E quando o vinho novo é derramado, tudo é transformado. Amém? Eu queria ministrar na noite de hoje. O tema da minha mensagem é
uma visão correta. Alguém está anotando? Eu estou vendo um monte de gente com caderninho, né, na mão, caneta. Então, se você quiser anotar aí, o nome dessa mensagem é Uma Visão Correta. E para começar a falar sobre isso, amados, eu queria, por direção que o Espírito Santo me deu nessa tarde, eu queria desmistificar algo que talvez para alguns ainda seja uma não compreensão. A palavra de Deus diz no livro de Joel, capítulo de número 2, Joel 2, 28. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Os vossos jovens terão visões. Então, amados, durante algum tempo, se teve a impressão que havia uma única visão e que talvez essa visão fosse a única visão correta. No entanto, a palavra de Deus é clara: nos últimos dias o Espírito será derramado, os velhos terão sonhos, os filhos profetizarão e os jovens terão visões. O que é uma visão? Uma visão é uma espécie de projeto, é uma espécie de plano que Deus dá a um homem de Deus, uma mulher de Deus, durante a sua vida, de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu chamado, para que ele possa executar esse plano, para que ele possa executar esse plano de Deus. Nós estamos entendendo? Então, muitos homens e mulheres ao longo da história receberam visões da parte de Deus. Por exemplo, nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. O apóstolo René Terranova, hoje, no Brasil e nas nações, ele é o líder mundial da visão celular no modelo dos 12. Então, essa é uma visão que Deus deu a um homem de Deus. Nós temos aqui perto, né, um pastor aqui que eu sei que vocês aqui acompanham, muitos aqui acompanham, o apóstolo Luiz Emílio, do Ministério Levando, de Itajaí, Ministério Evangelístico Vinde Amados Meus, que tem uma visão também sobre os 5 ministérios: apóstolos, profetas, pastores e mestres. E quem já esteve lá, talvez alguém vai lembrar que tem alguns pilares na parede, né? Um deles é o relacionamento. Alguém lembra os outros 3? Tem outros pilares. É uma visão. Deus deu uma visão para esse homem de Deus. Eu sou líder de um ministério chamado Vida das Águas. Eu hoje não tenho Ministério Vida das Águas porque eu me rebelei contra algum pastor, me rebelei contra algum apóstolo e saí de lá rebelado para abrir minha igreja. Não. Deus já tinha me dado esse ministério quando eu ainda estava na Igreja Batista, quando eu estava lá servindo a Deus com o meu violãozinho, servindo o apóstolo Luiz Carlos. Deus me deu esse ministério. E eu tinha o sonho de viajar ao mundo e as nações pregando e cantando. Esse sonho vai se revelar ainda, vai se realizar ainda, amém? Tem alguém aí que pode sonhar comigo? E na visão do Ministério Vida das Águas, Deus me deu 3 pilares: santidade, unidade e adoração. E Deus falou comigo que se eu conseguisse, como líder, levar não só o Ministério Vida das Águas, mas a Igreja de Jesus a ser uma igreja de adoradores, uma igreja santa e uma igreja que busca viver em comunhão, em unidade, Jesus prometeu para mim que não haveria geografia, não haveria territórios que nós não poderíamos conquistar. Eu pergunto para vocês: será que dos 3 ministérios que eu citei aqui, tem algum que é melhor do que o outro, ou tem uma visão mais correta do que a outra? Não, nada a ver. Cumprimento da palavra de Deus. Deus dá visões. Então, visões são planos, planejamentos que Deus dá para ser executado. E Deus dá para cada um. Cada um aqui que está sentado hoje nessa cadeira, Deus pode dar uma visão para você, única, só para você. Essa visão, Leandro, pode ser até uma nova maneira de você administrar o teu negócio. Você, Natasha, né? Uma nova maneira de conduzir a tua empresa de uma maneira que talvez nenhuma outra indústria em Canelinha esteja conduzindo atualmente. Deus pode dar. Eu falei aqui no começo: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração.
Então, se você é um fominha de Deus, se você buscar na madrugada, Senhor, me dá uma visão única para mim. Qual é o propósito pelo qual o Senhor me criou? Qual é o projeto de vida que o Senhor tem para mim? O Senhor tem algo, de repente, diferenciado, único, exclusivo para mim? Deus pode dar. Amém? Agora, o que é ter uma visão correta? A Bíblia Sagrada, ela é a constituição do crente, do cristão. Aqui no Brasil se usa a Constituinte, né? Constituição Federal, para ter como seu livro de regra, embora esteja sendo quebrado muitas vezes. Mas para nós cristãos, a Bíblia Sagrada, ela é o livro dos livros. Ela é a palavra de Deus. Então a visão correta está contida aqui. Aqui nós encontramos nesse livro a visão de Deus, a visão, o plano de Deus para toda a criação. E essa visão, ela precisa ser correta. Essa visão, ela é a mesma para o apóstolo Luiz Hermínio, para o apóstolo René Terranova, para o pastor Cristian, para o pastor Dalci, para a pastora Mena. Essa visão aqui, ela não é diferente. Visões Deus dá para homens, planos diferentes, missões diferentes. Por que Deus faz assim? Porque a palavra de Deus ensina que nós fazemos parte do corpo. E nesse corpo nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é nariz. Por isso que Deus dá visões diferentes. Para que quando a gente se une, cada um com uma característica diferente, com uma visão diferente, com dons e talentos diferentes, nós formamos um só corpo. Agora, a visão, eu vou falar muito na noite de hoje sobre conduzir a arca de Deus, sobre conduzir a presença de Deus. A visão para carregar a arca de Deus, a visão para carregar a glória de Deus, precisa ser uma visão correta, precisa ser uma visão única, precisa ser uma visão amparada nas Escrituras e de acordo com as Escrituras. Porque qualquer ministério que tenha recebido uma visão da parte de Deus, se em algum momento sair do alinhamento dessa palavra, esse ministério estará fora da visão. Talvez não esteja fora da visão que Deus deu para ele, mas estará fora da visão de Deus. Quanto estão entendendo? Porque eu posso ter uma visão que Deus deu para mim e estar fora da visão de Deus. Porque a visão de Deus não tem nada a ver com a visão que Deus deu para mim. A visão de Deus é a visão de Deus, é os princípios dele. Esses princípios são inquebráveis. Então você vai aprender aqui nessa noite. Eu preciso ficar dentro dessa palavra. É verdade que a letra mata, o Espírito vivifica. Mas se você é alguém que tem intimidade com o Espírito Santo, ele vai te ajudar a compreender a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é única, ela é imutável. É uma visão padrão. O modelo que nós temos que seguir está aqui. E todos aqui já devem saber que o modelo máximo desse livro aqui, qual que é o nome dele? Jesus. Jesus é o principal personagem da Bíblia. Jesus é o modelo da Bíblia. Jesus, ele é a própria palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é a visão correta. Jesus é o modelo. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus é o Rei da glória. Jesus é o Rei de toda a terra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Você pode dar mais um aplauso a Ele? Vou pedir para o auxiliar depois que 5 copos d'água para mim, tá? Algum voluntário lá. Eu também jantei que nem vocês, né? Quando nós estamos debaixo de uma visão correta, uma visão alinhada com o coração de Deus e com a palavra de Deus, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. E eu diria que nós erramos também por não conhecer o próprio coração de Deus. Por isso que você vai ver tantas vezes na Bíblia Deus dizendo, né, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Profeta Oséias, Jeremias, aquele que quisesse
Se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisso, é me conhecer. Deus está o tempo todo querendo ser conhecido. E por que eu preciso conhecer a Deus? Né? Jó falou, né? Jó, depois que sofreu tudo que sofreu, ele disse: olha, antes eu conhecia o Senhor e ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora Jó, obrigado, pastor Alice, Jó agora estava com uma visão correta. Jó, antes de passar por todo o sofrimento que ele passou, ele conhecia Deus, mas talvez era um conhecimento raso, era um conhecimento superficial. E quando o nosso conhecimento de Deus é raso, a nossa visão dificilmente será uma visão correta. Porque quando eu não conheço Deus que eu anuncio, certamente quando eu abrir a boca para falar desse Deus que eu não conheço direito, eu vou cometer falhas. Por isso é importante que eu tenha sede e fome de Deus, porque quanto mais eu conhecê-lo, quanto mais eu buscá-lo, quanto mais eu experimentá-lo, porque Deus, eu preciso experimentar, eu preciso desfrutar, eu preciso ter experiências com Ele, eu preciso andar com Ele, como Enoque andou com Ele, como Elias andou com Ele, como Moisés andou com Ele, como Abraão andou com Ele. Eu também tenho que andar com Ele, para poder no dia a dia, não apenas através de uma ministração numa célula, não através de uma ministração num culto, mas no dia a dia, eu ando com Deus, eu escuto a voz dEle, eu conheço Ele, eu sei o que lhe entristece e eu sei o que me agrada, eu sei o que dá prazer para Ele e eu sei o que fere o coração dEle. Quantos estão entendendo? Então Deus quer ser conhecido. E quando a nossa visão ela é restaurada e nós começamos a ter uma visão correta das coisas, deixamos de ser juízes para ser aprendizes. Até rimou, viu? Uma das primeiras coisas que acontece é que Deus devolve o nosso sorriso. Deus restaura a alegria. Um povo curado, uma igreja que tem uma visão correta, é uma igreja que ela é desprovida de maldade, desprovida de malícia. Jesus disse que quem não se tornar como uma criança, de maneira alguma pode herdar o reino dos céus. E muitas vezes, quando a gente tem um conhecimento muito grande da letra, mas não temos o conhecimento de andar com Ele, a palavra de Deus diz que a letra mata. Tem muitos sacerdotes, muitos pastores, muitos líderes que já assassinaram muitas ovelhas, muitos filhos de Deus, por não conhecer a Deus. Nessa própria visão que nós estamos, a visão celular do modelo dos 12, uma visão totalmente de Deus, porque essa visão ensina todo mundo a sonhar em fazer da tua casa uma célula, em fazer da tua casa um local de um ponto de pregação, para que o Evangelho seja pregado. Imagina se cada um que está aqui sentado nessa cadeira conquistar a sua célula, e todo mundo aqui um dia ter uma célula na sua casa. Queridos, Canelinha, Tijuca, São João Batista, Nova Terra, Major Jacinto, não vai ter ninguém que não vai ser crente. Como diz aquela música da pastora Ludmila Feber, vai tudo virar crente. Mas há uma batalha espiritual, há uma guerra. Satanás não quer que você tenha a sua célula. Eu hoje, como pastor, eu tenho a minha célula, para ser exemplo. Não que todo pastor tenha que ter a sua célula, mas eu tenho a minha. Então faço como eu faço. Hoje eu posso dizer, né? Faço como eu faço, porque eu tenho a minha. Eu precisei dar uns passos para trás, sair do ministério onde eu estava num galpão grande e estou lá na garagem da minha casa. Ontem à noite quase lotou a garagem da minha casa. É o mover celular, já chegou. Faltou cadeira, irmão. Tive que pegar as cadeiras da cozinha. Faltou fé. Eu botei só as cadeiras que tinha de plástico, que eram umas 15 cadeiras, e foram todas. Tive que pegar as cadeiras lá de casa também. Então, amados, como eu estava falando, quando nós somos restaurados, quando nós temos a visão correta, a visão de Deus é uma visão dócil, é uma visão meiga, não há maldade no seu coração. Tudo é puro para os que são puros. Você não vê maldade nas coisas. Houve um tempo, amados, que nós
Fazendo, todo mundo aqui já fez encontro face a face com Deus, né? E aí houve um tempo que a gente aprendeu que, vou dar um exemplo aqui, para você ficar dando muito exemplo, vai até meia-noite. Mas a gente aprendeu que, por exemplo, quem lembra daquele boneco fofão, né? Do balão mágico? Alguém é dessa época do balão mágico, da turma da Xuxa? Dá para contar nos dedos, né? Então tinha um programa na Rede Globo chamado Balão Mágico. E ele era apresentado, acho que é depois do programa da Xuxa, né? E era apresentado o Fofão. E o Fofão, amados, ele era o tipo de um palhaço, assim, todo engraçado, né? E a gente, na época dos nossos primeiros encontros face a face com Deus, a gente aprendeu que dentro do boneco do Fofão, porque aí acho que a Estrela começou a fabricar bonecos do Fofão para comercializar, porque tudo que fica famoso, eles fazem um boneco para vender. E aí a gente aprendeu que na cabeça do Fofão, você abrir o boneco é uma espada. E é verdade, eu tinha um boneco lá em casa, eu abri um dia, e o pescoço ali que segurava a cabeça do boneco era um tipo de uma espada. Aí a gente saiu lá um comentário que aquilo ali era a espada de Lúcifer, era a espada do capeta, não sei o quê. Aí todo mundo voltava do encontro face a face com Deus. Se você tinha um boneco do Fofão em casa, já saía tocando na fogueira. Quando não tinha alguém que levava o boneco do Fofão para o encontro, para queimar no encontro. E assim, amados, teve gente que queimou até o que não precisava queimar. Teve gente que queimou CD, né? CD das antigas, né? E aí tem CD mesmo que tinha que queimar mesmo, porque tem irmão que, pelo amor de Deus, Guns N' Roses, Led Zeppelin, AC/DC, né? Umas bandas, irmão, que é só Jesus na causa. Megadeth, tem gente que nem sabe o que é. Eu, frente não mora, eu sou dessa época. E aí, claro, tem música que tinha CD que tinha que quebrar mesmo. Tem muita coisa que tinha que quebrar mesmo. Mas tem coisas, irmão, que não precisava quebrar. Tem coisas que nós quebramos e destruímos que só faltava ter um pouco mais de inocência no coração. Tem coisas que, irmãos, tudo é como a gente vê. Se você vê maldade nas coisas, para você aquilo vai ser uma impureza. Eu posso olhar aqui, a irmã está aqui na frente, é a Franciele. Eu posso olhar a irmã Franciele como uma outra mulher e admirar ela como uma outra mulher. Eu posso olhar ela como uma filha, posso olhar ela como uma irmã. É tudo uma maneira de olhar. Como que nós olhamos? Quando eu tenho uma visão correta, eu vou olhar da maneira correta. Eu não vou olhar, um homem não vai olhar para uma outra mulher como um pedaço de carne. E nem a mulher vai olhar para outro homem como um pedaço de carne. O Giannichini. Pegou na veia agora, né? Então, amados, quando a nossa visão é restaurada, a alegria volta. Você pode brincar. A palavra de Deus condena a chocarrice, palavras vãs, o verdadeiro palavrão. Agora, brincar, a gente pode brincar. Um dos pastores que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, assim, se tornou conhecido. Hoje é um dos mais conhecidos. Qual que é o nome dele? Todo mundo sabe o nome, o Cláudio Duarte. Por quê? Porque é alguém que aprendeu um jeito de comunicar o Evangelho de uma maneira extrovertida, que até então muitos não tinham. E num tempo como hoje, com tanta gente com depressão, tanta gente desanimada, tanta gente triste, amados, nós que carregamos a presença de Deus, temos que ter um discurso alegre. Nós temos que ser alegres. Está faltando alegria na nossa vida, alguma coisa está errada.